Excelente! Agora voltando para a nossa videoaula, eu trouxe para vocês um gráfico que vai nos ajudar a entender uma série de conceitos que eu já comentei com vocês antes. O primeiro deles, a gente observa no eixo Y. Olha como a temperatura é alta. Isso significa que os minerais do grupo da olivina são altamente refratários. Então, olha, por exemplo, a forsterita. Ela aguenta uma temperatura de até 1890 graus. A faialita, uma temperatura um pouco mais baixa, 1200, mas mesmo assim são temperaturas muito altas, maiores do que aquelas que a gente está acostumado a trabalhar com os minerais dos outros grupos dos silicatos. Agora a gente vai observar esse gráfico sob uma outra perspectiva, sob uma perspectiva química. Alguns conceitos que vocês já sabem. Esse é um diagrama binário, então você tem que, aqui na origem do gráfico, a gente tem um membro que teoricamente seria rico em magnésio, 100% magnésio. E lá do outro lado, um membro rico em ferro. Então, o contrário também acontece. Se você tem 100% de magnésio, não vai ter como ter ferro. Agora, aqui no meio, exatamente no meio, você teria uma espécie mineral que tem exatamente 50% de magnésio e 50% de ferro na sua estrutura cristaloquímica, lá naqueles octaedros que a gente acabou de ver. Nós temos o conceito de curva líquidos, acima da qual tudo é líquido. Nós temos o conceito de curva sólidos, abaixo da qual tudo é sólido. Então, se nós tivermos um ponto aqui que representa uma composição química específica de um magma, aqui é só líquido, porque está acima da curva do líquido. Isso está a 1850, uma coisa assim, mais de 1800 graus de temperatura. Então ainda está tudo líquido e a gente precisa diminuir a temperatura do sistema para chegar a um ponto em que literalmente nós encostamos na curva do líquidos e nós começamos um processo de cristalização. Então assim, a composição química do líquido nós conseguimos observar imediatamente se nós descermos a linha. Agora, a composição das primeiras fases sólidas que vão estar presentes no sistema, a gente precisa puxar a nossa linha até ela bater na curva sólidos, e aqui na curva sólidos a gente vai ter uma noção de qual é a composição química da fase sólida. Então vejam que interessante, enquanto a nossa fase líquida continua tendo uma composição mais ou menos igual, a nossa fase sólida, a primeira delas, que é extraída do sistema líquido, ela é muito mais rica em quê? Em magnésio. Então a forsterita, ou os membros da olivina mais ricos em magnésio, são aqueles que primeiro se cristalizam no sistema. E conforme a temperatura vai diminuindo, e agora a gente vai ter que caminhar na curva do líquidos, obviamente, né? Conforme a temperatura vai diminuindo e conforme o sistema vai se cristalizando, vai acontecendo uma modificação química. Conforme vai cristalizando mais minerais ricos em magnésio, o sistema vai ficando mais rico em ferro, porque vai sobrar o ferro no sistema. Esse segundo ponto, nós teríamos um líquido com quase 60% de ferro, só que a fase sólida que se cristaliza nesse ponto, ela continua sendo riquíssima em magnésio, 70% de magnésio mais ou menos. E assim, paulatinamente, até que nós chegamos a um ponto de temperatura mínima, lá em 1200 graus. Então veja que a história, a evolução da olivina, ela se encerra em temperaturas muito altas. Lá em cima já acabou, que no caso é 1200 graus. O corpo magmático continua seu processo de cristalização, mas a olivina se encerra em temperaturas muito altas. Isso gera uma outra característica que a gente vai ver agora. É o caso de que as olivinas geram uma solução sólida perfeita até 500 graus. Então agora a gente está observando o mesmo gráfico que a gente observou antes, sob outras perspectivas. A primeira coisa que chama atenção é que o sistema já deixa de ter líquido a 1200 graus. Quando eu digo deixa de ter líquido, eu quero dizer que se nós tivéssemos um sistema que exclusivamente estivesse cristalizando apenas olivina. Não é o caso num corpo magmático. Mas
a olivina termina seus processos de cristalização em temperaturas muito altas. Ela atinge uma estabilidade química em temperaturas muito altas. Então, conforme a temperatura vai diminuindo do sistema magmático, ainda assim a solução permanece perfeita, ainda assim a solução permanece estável. Não vai acontecer aqueles processos que a gente está acostumado a ver em grupos como dos feldspatos, dos piroxênios, que vão gerar processos de solução, vão gerar processos de excesso de sílica no sistema, que vai gerar outro tipo de textura. Nada disso ocorre aqui no grupo da olivina. É uma solução sólida perfeita até 500 graus. E se não aconteceu nada até 500 graus, obviamente não vai acontecer nada com temperaturas menores. Então, quando a gente vê um cristal de olivina em lâmina, a gente não tem como ter certeza da composição química dela, porque a gente não consegue observar isso em mineralogia óptica, obviamente. A gente precisa ter uma noção química para a gente saber exatamente qual ponto, qual temperatura ela se cristalizou. Porque a gente sabe, olhando esse gráfico, obviamente, que quanto maior a temperatura, ou seja, os primeiros minerais a se formarem são aqueles que possuem maior conteúdo em magnésio. E assim vai mudando o sistema até você chegar num sistema que tenha temperaturas menores, já consumiu todo o magnésio possível e agora vai cristalizar membros mais ricos em ferro. Esse diagrama eu trago para vocês a título de curiosidade, porque ele é um diagrama ternário de classificação química dos membros do grupo da olivina. Então, olha que interessante. Como a gente já havia mencionado e trabalhado a exaustão em outros grupos, esse diagrama é lido da mesma maneira. Temos 3 vértices, em que cada vértice representa 100% do componente químico que está sendo exemplificado na figura. Então, aqui à minha esquerda, o vértice desse triângulo, exatamente esse vértice, representaria uma forsterita, um membro 100% composto por magnésio. E todos os outros acontecem a mesma coisa, todos os outros dois. Nós temos a solução sólida completa e perfeita aqui nesse eixo, como se fosse o eixo X, digamos assim, né? Em que podem existir membros que têm variadas composições entre ferro e magnésio. Se você tiver a entrada de cálcio no sistema, lembrem-se, o cálcio é um cátion grande, é um cátion que vai produzir uma certa disruptura aí no sistema cristaloquímico. Então ele pode se associar com o magnésio ou com o ferro em proporções que vão variar, gerando aí também uma espécie de solução sólida, mas ele nunca passa de 50% da composição do mineral, assim como nos piroxênios, porque senão a estrutura cristaloquímica não seria estável, não seria passível de existir, ela iria colapsar. Então nós temos aqui um diagrama ternário químico muito interessante para estudar os mais variados tipos de composição química dos minerais do grupo da olivina. Para encerrar esse grupo, imagens em lâmina dos membros do grupo da olivina. Como eu falei para vocês, não tem como a gente saber qual é o membro do grupo da olivina que nós estamos observando, mas nós conseguimos sim diferenciar os membros do grupo da olivina dos outros minerais que a gente já tem visto e ainda vai ver. Então olhem que interessante como o relevo dos minerais do grupo da olivina é bem grande, no sentido de eles são bem maiores do que aquilo que a gente já tem visto ultimamente. Então é muito fácil fazer essa diferenciação. Nós temos também que as cores de interferência são de grandezas maiores do que aquelas que a gente já tem acostumado-se, né, a ver, como por exemplo dos clinopiroxênios. Então vejam, são rosas, azuis, de segunda, terceira ordem, vai subindo assim, é bem interessante observar em lâmina as cores de interferência. E isso, claro, acontece porque a birrefringência da olivina é maior. Essa imagem aqui na esquerda eu trago porque agora a gente tem noção de como a gente consegue diferenciar membros de grupos diferentes. Então, por exemplo, os relictos que nós vimos algumas semanas atrás de cristais de olivina, a gente consegue identificar com clareza, porque possui relevo alto, cores de interferência bem marcantes e de ordens também superiores.
Já a serpentina, que é um membro do grupo dos filosilicatos, a gente viu anteriormente como tem relevo baixo, tem uma coloração meio amarelada, existe aí uma cor de interferência de primeira ordem. Então olha como é fácil diferenciar membros de grupos diferentes. E quimicamente falando, eu comentei com vocês que a serpentina pode ser um mineral secundário. E a olivina é passível de ser alterada para serpentina. Então vocês veem aí que em uma mesma lâmina a gente pode fazer comentários, a gente pode tecer aí uma história de uma rocha baseado no nosso conhecimento mineralógico. Claro que a serpentina vai ser formada a partir da olivina, porque a serpentina é um subgrupo do grupo dos filosilicatos muito rico em ferro e magnésio, que é exatamente o que nós temos na composição química da olivina. Então é claro que em condições físico-químicas diferentes daquelas que a olivina foi cristalizada, se ela for se alterar, passar por processos de alteração, ela vai gerar um subproduto que tenha composição química semelhante à dela. No caso, a serpentina. E aqui a gente observa na outra amostra, à direita, cristais muito fraturados, eu comentei com vocês, cristais que possuem um relevo alto, então comparem o relevo da olivina com relevos do clinopiroxene, por exemplo, que estão aqui na porção superior, NW da figura, digamos assim. Notem que o relevo é alto, mesmo comparando com o clinopiroxênio. Agora com cristais de plagioclásio nem se fala, né? O relevo é outro mundo. E essas porções aqui, meio castanha avermelhadas, são a ediginsita, que não é um mineral propriamente dito, é um produto de alteração que resulta, né, da alteração da olivina e tem uma mistureba aí de óxidos, hidróxidos, um monte de coisa aí no meio. O que é importante a gente reter dessa imagem é mais ou menos a feição da ediginsita, que é essa massa meio castanha avermelhada que acaba se concentrando em feições de fratura ou bordas de cristais, que são processos muito comuns de alteração no grupo da olivina. Mais imagens, então as alterações principais, como eu comentei para vocês, minerais do grupo da serpentina ou aquela mistura de minerais que a gente chama de diginsita. Então olha que interessante essas imagens aqui à nossa esquerda, não é a mesma lâmina, mas a gente consegue ver em luz paralela ou luz polarizada. Quando o processo de alteração gera serpentina, você consegue observar características ópticas extremamente diferentes. Então, assim, as olivinas são incolores em sua grande maioria. A serpentina possui um tom aí amarelo desmaiado, uma coisa assim, mas pode possuir alguma cor. O relevo é gritante, a diferença entre os dois minerais, né? E também nós temos as cores de interferência e, por consequência, a birrefringência. Olha como a birrefringência da olivina é muito maior, muito maior quando comparada à serpentina. Muitas vezes, se você tiver dificuldade em bater o martelo com certeza, será que isso é uma olivina? Será que eu não estou vendo um clinopiroxênio? A gente pode observar essas feições ao redor, se tiver, claro, né? E observar que, nossa, nós estamos trabalhando com serpentina, então provavelmente é uma olivina, porque pode ser um subproduto da olivina. Então, notem que existem ferramentas que vão ajudar vocês a identificar os tipos de mineral que vocês estão vendo numa lâmina. E também, sempre tenham em mente que o curso de mineralogia, a base do curso, o objetivo principal do curso é ensinar vocês a identificar minerais. Mas vocês vão utilizar essa biblioteca que vocês estão construindo aqui no curso conosco para outras razões, para outros motivos. Então, muitas vezes vocês vão identificar um mineral para chegar à conclusão sobre uma rocha, mas outras vezes vocês vão pegar uma rocha para procurar um mineral específico, ou vão pegar o mineral para ver se ele pode estar associado com outro tipo de mineral com base na sua composição química. Então, a mineralogia, ela serve de subsídio para inúmeras outras áreas. Então, utilizem todos os conhecimentos que vocês têm aprendido ao longo do curso em conjunto. Nada é estático aqui na disciplina. Nessas outras imagens, a gente vê com clareza os fraturamentos, que são intensos, né? Vemos as cores de interferência alta e vemos aí novamente cristais
que estão alterados, que foram alterados para ediginsita. Essas manchas aqui, castanho avermelhadas, que estão intersticiais ao cristal e também nas bordas do cristal de olivina.